Você saca bastante sobre espermatogênese? Quem é 2N, quem é N, quem é espermátide, o espermatócito primário, secundário, o espermatozoide na fila do pão? Então fica comigo, depois da vinheta eu vou te explicar tudo sobre esse assunto. Fala galera, eu sou a professora Carol Braga e hoje é quarta-feira, dia da nossa aula de Biologia do Foco na UERJ, onde eu trago algum tema muito relevante, nunca é pouco nem mais ou menos, é muito relevante para você mandar super bem no vestibular da UERJ e garantir sua aprovação em medicina. Hoje eu trouxe um tema para vocês que é o de espermatogênese, o processo de gametogênese masculina, ou seja, aquele que vai culminar na formação dos espermatozoides. Galera, tem muita coisa interessante sobre esse assunto e eu escolhi fazer uma coisa assim que eu acho que vocês vão gostar. Eu adaptei uma questão que caiu no segundo exame de qualificação da UERJ lá em 2016. Como exame de qualificação, essa questão caiu na sua forma objetiva. Aí o que a boa zona fez aqui? A espertona transformou essa questão em um modelo discursivo. Olha que coisa mais fofa que ficou essa questão. Eu babo no meu trabalho, gente. Eu vou ser franca, eu sou fã quando meus alunos sabem que quando eu faço um simulado, quando eu monto questão inédita, quando eu adapto questão no modelo da banca, eu sou aquela pessoa que fico, tipo, 3 dias lambendo a cria, sabe? Então, vamos lá. Toda a primeira parte que tá fora da caixinha é a questão original, tá? Dizia assim: a reprodução em animais do sexo masculino envolve uma série de divisões celulares que produzem espermatócitos primários e secundários como etapas intermediárias para a produção dos gametas masculinos. Considere um macho adulto diploide. Se você ainda tem dúvida sobre esses conceitos de haploide, diploide, contagem de cromossomos, tem uma aula incrível aqui na nossa playlist do Foco na UERJ, em que eu expliquei absolutamente tudo sobre esse assunto, tá? Aliás, se você ainda não maratonou todas as nossas aulas daqui, eu não sei que diabo de coisa há na sua cabeça. Muito bem, esse macho adulto diploide, ele apresenta 28 cromossomos em suas células somáticas. Então, por exemplo, a nossa espécie é 2N igual a 46 cromossomos. A espécie desse macho aí da questão da UERJ, ela é 2N igual a 28 cromossomos. Esse vai ser um referencial muito importante, porque eu já vi muito aluno bom errar questão de contagem de cromossomos em prova, porque ele cisma que toda espécie abordada é sempre a humana. Então, ele sempre faz o referencial 2N igual a 46. Tem que ignorar isso agora e usar o que foi dado aí, tá? Bom, o que eu criei para vocês? Identifique o número de cromossomos apresentados pelos espermatócitos primários e espermatócitos secundários, respectivamente. Em seguida, cite 2 adaptações morfológicas apresentadas pelos espermatozoides que garantem o sucesso da fecundação. Né? Então, temos 2 verbos de comando, identifique, cite, 2 comandos objetivos, e a primeira parte é aquela que eu sei que faz você tremer na base, que é justamente entender a hierarquia do processo da espermatogênese e o número de cromossomos variando ao longo desse processo. Então, quando eu clicar aqui no teclado, vai entrar um slide em que eu vou te explicar toda a rota da espermatogênese. E como eu sei que você está muito ansioso e muito feliz por esse momento, você já vai deixar o seu curtir e deixa eu botar minha cota de corações hoje no comentário. 47 é um bom número. Pode deixar 47 corações que eu já vou ficar de bem com a vida com você, tá? Vamos nessa. Bom, coloquei aí o nosso slide da via da espermatogênese. Tudo começa, deixa eu caçar meu mousezinho aqui. Tudo começa com a célula germinativa,
que é sempre uma célula diploide. Então, no caso dessa espécie que a gente está fazendo, ela é 2N igual a 28 cromossomos. A célula germinativa é uma célula tronco unipotente, que vai estar presente lá nos testículos do macho. Vai estar presente lá nas estruturas testiculares chamadas de túbulos seminíferos, exatamente os locais onde o processo da espermatogênese vai ocorrer. Então, desde o nascimento desse indivíduo, na verdade, desde a sua vida embrionária, ele já tem as células germinativas ali colonizando os seus órgãos sexuais, as suas gônadas masculinas. Isso é bem legal, acaba sendo uma dica extra do vídeo, né? Em que às vezes eles vão perguntar em prova, nomeie as glândulas onde ocorre a espermatogênese. Testículos. Essas glândulas são também chamadas de gônadas masculinas, tá? E as regiões, para ser mais específica, dos testículos em que esse processo ocorre é a região chamada de túbulos seminíferos, ok? As células germinativas são proliferativas e elas vão formar as espermatogônias, que são as células mães dos espermatozoides. Muitas vezes, espermatogônias aparecem simplesmente como sinônimo de célula germinativa, tá, gente? Não há problema nenhum nisso. As espermatogônias são células diploides e são células extremamente proliferativas. Depois eu vou ensinar para vocês o nome de cada uma das etapas, tá? Das fases da espermatogênese. Bom, uma espermatogônia, quando vai passar para a próxima etapa do processo, que é chamada de fase de crescimento, ela vai se preparar para uma meiose. Essa fase de crescimento, ela não envolve divisão celular, ela basicamente vai envolver duplicação de DNA, acúmulo de reservas nutritivas, o que é um processo super rápido e curto no homem comparado à mulher, porque vocês sabem que a ideia da espermatogênese é quantidade, é produzir o maior número de gametas possíveis, enquanto a ideia da ovogênese ou ovulogênese, que é a gametogênese feminina, é produzir um quantitativo de gametas menor, mas células maiores, com mais acúmulo de reservas essas chamadas de vitelo, ok? Bom, depois dessa fase de crescimento, a espermatogônia muda de nome, ela passa a se chamar espermatócito primário. Acho que você está lembrando que essa célula foi perguntada na questão da UERJ, né? O espermatócito primário, ele continua a ser uma célula 2N, cujos cromossomos estão duplicados e essa célula está se preparando para iniciar a sua primeira meiose, que é aquela meiose reducional, onde os cromossomos homólogos têm seus pares separados. Ao final dessa primeira meiose, cada espermatócito primário vai formar 2 espermatócitos secundários, que já são células haploides, né? Todo produto da meiose 1, como tem redução do número de cromossomos à metade, separação dos cromossomos homólogos, como eu já havia dito, os espermatócitos secundários são células haploides. Cada espermatócito secundário vai fazer meiose 2, que é uma meiose equacional. A mecânica dela é muito parecida com a da mitose, onde ocorre separação de cromátides irmãs. Então, o número de cromossomos não se altera, a haploidia não se altera, apenas a quantidade de DNA. A partir daí são formadas as espermátides. Então, de 2 espermatócitos secundários se formam 4 espermátides igualmente N. E depois que as espermátides estão formadas, ocorre o último processo dentro da espermatogênese, que é chamada de espermiogênese ou fase de especialização, que é onde as espermátides vão passar por um conjunto de mudanças morfológicas e vão ganhar carinha de espermatozoide. Aquisição de flagelo, complexo de Golgi formando o acrossoma, que é um capuz que vem logo ali à frente do núcleo na cabeça do espermatozoide, rico em enzimas digestivas que vão participar da reação acrossômica, concentração de mitocôndrias na peça intermediária, que é uma região bem estratégica para maior disponibilidade de ATP para o batimento do flagelo, perda de uma parte do seu conteúdo citoplasmático para o espermatozoide ficar uma célula bem pequenininha e, consequentemente, bem ligeirinha. Todo esse conjunto de mudanças que não envolvem nada de divisão celular, são apenas mudanças morfológicas, transformam a espermátide em espermatozoide. Bom, como a gente tem que brincar aqui de contar cromossomos, vamos lá que eu preparei a brincadeira para vocês. As espermatogônias dessa espécie da questão que estamos fazendo,
elas são 2N igual a 28 cromossomos. Portanto, o espermatócito primário continua a ser 2N igual a 28 cromossomos. Os espermatócitos secundários, produtos da meiose 1, já são haploides. Então, nessa espécie, eles são N igual a 14 cromossomos. Exatamente a mesma haploidia e o mesmo número de cromossomos das espermátides e dos próprios espermatozoides. Ok? Carol, mas como pode, se aqui no espermatócito secundário ainda tem mais uma divisão em relação às espermátides e o número de cromossomos não mudou? Não mudou, porque independente do cromossomo estar duplicado com duas cromátides irmãs ou dessas cromátides já estarem separadas, portanto a gente se refere aí didaticamente ao cromossomo como simples ou não duplicado, você continua a fazer a mesma contagem de cromossomos. Eu vou repetir o que eu dei uma dica para vocês lá no começo dessa aula. Não saca bem desse negócio de contagem de cromossomos, de ploidia? Eu tenho uma aula pronta para você sobre isso. Vai lá e assiste. Ah, eu já assisti, Carol, mas eu ainda confundo. Não tem problema, vai lá e assiste de novo. E qualquer dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu leio, respondo a sua dúvida, a gente troca ideia. Calma, vai dar tudo certo, tá? Bom, cada etapa dessas que eu fui varrendo com vocês tem um nome. A fase de proliferação mitótica das espermatogônias é chamada de período germinativo ou fase multiplicativa. Aquela fase de crescimento em que a espermatogônia vai acumulando reservas e se preparando para a meiose e daí passa a se chamar espermatócito primário, é chamada de fase ou período de crescimento. Todas as etapas que envolvem a meiose, tanto meiose 1 como meiose 2, se referem como período de maturação, fase de amadurecimento. E a espermiogênese é aquela etapa final das mudanças morfológicas que eu já te ensinei. Então vamos voltar lá para a nossa questão, responder tudo que foi perguntado? Identifique o número de cromossomos apresentados pelos espermatócitos primários e secundários. Como já tenho respectivamente ali, eu não me preocupei em colocar espermatócitos primários, 28 cromossomos, espermatócitos secundários, 14 cromossomos. Se quiser fazer também não há problema nenhum. Eu só fui assim, o mais enxuta possível, né? O mais objetiva possível. Já tenho respectivamente, então o corretor lê 28, 14 cromossomos e ele já entende que 28 é do espermatócito primário e 14 é do secundário, todo mundo segue feliz. Na parte de duas adaptações morfológicas apresentadas pelos espermatozoides, obviamente se relacionando ao sucesso da fecundação, eu coloquei algumas opções para vocês, bastando escolher duas. Ô, cabeçudo de plantão, preste atenção numa coisa, se a questão pede duas, ai, mas eu sei 4, você vai escrever duas, de preferência aquelas duas que você tem mais confiança, que você tem mais certeza que vão aparecer no gabarito oficial, tá? Não fique inventando moda não, deixa para aparecer no palco quando você estiver comemorando lá na sua chopada a aprovação. Toma essa que é gostosa. Então vai, primeira característica de opção, presença do acrossomo. Acrossomo ou acrossoma, tanto faz. Segunda opção, presença de flagelo. Terceira opção, abundância de mitocôndrias. Então você pode escolher duas dentre as 3 opções que eu tô te dando aí. Se você pensou em mais alguma, deixa aqui nos comentários que eu quero ler. Agora, uma dica importante antes de eu te dar um beijo e um tchau. Vocês perceberam que eu pedi adaptações morfológicas, né? Adaptações morfológicas dizem respeito à forma, ao que ele tem. O que é diferente de adaptação fisiológica de respeito à função, ao que ele faz. Então, por exemplo, quer errar essa questão achando que está acertando? Você vai lá e escreve assim, ação do acrossomo em realizar reação acrossômica, ou batimento do flagelo. Parece que você disse a mesma coisa que eu, não é? Só que você focou em fisiologia, em funcionamento, e não em presença, e não em forma. Então, muito cuidado com isso. Morfologia é diferente de fisiologia, e eu já vi também muito aluno, aí não era nem bom, era excelente, se lascar, porque confunde esse tipo de coisa. Ok? Então, que aula, né? Cheia de aprendizado bom. Terminamos por hoje. Espero muito que vocês tenham aprendido bastante coisa sobre a espermatogênese. Eu sei que essa altura do campeonato você tá se coçando pra falar, ai, Carol, mas e a ovogênese, que tem os paranauê lá do glóbulo polar, que é atrofiado? Ai, eu queria também saber sobre isso. Sério? Então deixa aqui nos comentários. Se tiver bastante comentário, mas é tipo bastante mesmo, pedindo sobre ovogênese, em breve eu preparo uma aulinha sobre isso pra vocês. Um beijo grande, semana que vem a gente se vê. Fui!